Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos no capítulo As Grandes Religiões do Passado, no subitem As Revelações Gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades, na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, preparam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. Então vejam, houve toda uma preparação, né? Todos nós, nativos da Terra, não temos pelo menos 1 milhão de anos, né? Que foi o surgimento dos primeiros primatas, homídeos, né? E esse número pode ser 1, 2, 3, 5, 7, como já vimos. Mas vamos considerar 1 milhão de anos. O Cristo veio há 2.000 anos, há 2 milênios. Então, se tirarmos 2 milênios de 1 milhão de anos, nós teremos 998 milênios, 998 mil anos de preparação, de experiências para que pudéssemos entender o que Jesus nos trouxe, né? E ainda mais, ele trouxe numa região localizada, né? Que, como o Emmanuel destacou, é a Galileia. É claro que, como também vimos anteriormente, todas as outras regiões tiveram seus missionários, preparando cada grupo, né? Mas é um período muito extenso, né? E como surgiu lá na Galileia é o que ele vai destacar em seguida, né? Sobre o desconhecimento da palavra de Jesus em outras regiões. É por esse motivo, o motivo de ter surgido na Galileia, que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova, o Evangelho, não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, dos isolamentos. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Claro, né? É que o homem, ele pegou a palavra de Jesus e adequou aos seus próprios interesses. Isso desde a antiguidade, né? Nos primeiros anos do cristianismo, estamos falando aqui agora de século I, século II, né? Depois de Cristo, na Roma Antiga, os intérpretes do Evangelho se dividiram basicamente em dois: aqueles que viviam isolados nas suas cavernas, os ermitões, para não serem tentados pelas solicitações da cidade, né, do mundo, e com isso atingir a salvação, e um outro grupo um pouco maior, né, esse já de natureza coletiva, que eram os intérpretes do Evangelho na aplicação dentro da família. Então era a formação dos encontros, a formação das igrejas, em que
houve essa institucionalização, né, esses encontros, os mais antigos do cristianismo ficavam à frente, os novatos ficavam no fundo, havia interpretações de como aplicar o evangelho na própria família, com as obrigações de filhos, pais e etc., né? E isso, estamos falando aqui do século I e século II. Então, são os claustros, os isolamentos ou as adequações da forma que se interpreta. Fato é que hoje a Terra tem em torno de 30%, um pouco mais, um pouco menos, depende da estatística e da fonte, mas não mais que 30% de cristãos, seguido dos islâmicos da ordem de 25%, mais ou menos, né? O que soma aí metade do planeta. Os demais aí são hinduístas, budistas, quem não tem religião, até os judeus. Então, por isso que é tranquilo afirmar que só 1/3 da Terra conhece a palavra de Jesus. E desse 1/3, vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, né, que 60% da população é católica, declarada, né? No último censo, né, se colocou um número de espíritas que nem convém colocar, porque na resposta todo aquele que é espírita, espiritualista, é uma declaração, ele se declara espírita, né? Mesmo não sendo do kardecismo. Então, só para a gente imaginar nesses pequenos números quanto é difícil a expansão do evangelho ainda, né? É difícil, vai ser... Isso nós estamos falando do mundo encarnado. Do mundo desencarnado a proporção provavelmente se mantém, só que a população é maior. É algo em torno de 20, um pouco menos de 20 bilhões de espíritos conscientes, segundo Emmanuel e André Luiz em 1964, no livro A Religião dos Espíritos, né? O que acontece? A evangelização do mundo, ela é um trabalho longo, extenso, que é o que se pretende atingir com o planeta de regeneração. A dificuldade de alguém virar cristão é tão grande que mesmo nós, individualmente, com um pouquinho de consciência, teríamos até receio de dizer que somos cristãos, porque é difícil aplicar, como todo mundo sabe, né, o evangelho em todas as nossas atitudes. Ainda erramos muito, mesmo conhecendo o que é correto a fazer. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor. Mas temos de convir que Jesus foi inconfundível, né? Inconfundível, agora, né? E incomparável, incomensurável, né? Nós não conseguimos medir a extensão da obra de Jesus, é óbvio que não, né? Porque o quilate desse espírito da esfera crística foge da nossa percepção, não, né? Portanto, que a comparação de Jesus com qualquer outra personalidade da Terra é algo muito simplório, né? Porque todos os outros, por mais que tenham feito o que fizeram, né, como nas suas próprias missões, né, eles eram enviados de Jesus, né? Eles eram colaboradores, mas não do mesmo quilate de Jesus. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças
e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Justamente aquilo que a gente comentou, a encarnação, a prisão ao mundo material, ele impõe as tentações, as solicitações que põem em prova as convicções dos espíritos encarnados, né? E mesmo numa situação missionária, muitos deles se atrapalharam, se confundiram no propósito e colocaram algo de si naquilo que não deveria ser colocado, gerando discórdias, novas religiões, novas interpretações, guerras, lutas, né? Não por conta do Evangelho, mas por conta da dificuldade de interpretar e praticar o verdadeiro Evangelho. Continua Emmanuel. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira, e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Como já comentamos, não conseguimos avaliar a extensão do que ele nos ensinou. Isso será, inclusive, objeto de análise, de estudo, né, de aplicação nos próximos milênios, né? Porque a Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. O homem, 1 milhão, né? Jesus já era o Cristo há 4,5 bilhões de anos. Ele já era o que ele é quando da formação do planeta. Mas como é que foi a evolução dele? Certamente em outros lugares, né? Percorreu tudo que nós estamos percorrendo, mas em outros orbes, né? Então, o que ele trouxe, né, nós nem conseguimos interpretar ainda. Vamos continuar aqui, deixa eu ver onde eu parei. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, naquela passagem que ele coloca, né, de quem é a esfinge que está na moeda, né, de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César aqui representa o mundo material, né? Então, respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, o Velho Testamento, né, a Bíblia, até então, encheu-lhe o Antigo Testamento, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, Jesus não descumpriu as Escrituras, o Velho Testamento, ao contrário, ele deu um passo a mais, né? Ele converteu
acrescentou ao Velho Testamento o amor, a piedade e a tolerância, né? O Velho Testamento ele tem como base os 10 mandamentos, né? Que são leis divinas e que tinham uma aplicação imediata àquela época, com aqueles homens, né? Então, dos 10 mandamentos, Jesus nos ensina que todos eles podem ser resumidos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todas as leis e os profetas. Então, ele colocou o amor nas leis, ele mostrou, né, o amor dentro dessas leis. E com isso, iniciou uma revolução que não parará nunca mais, né? Ela é que vai ocupar todo o planeta no fim da sua evangelização. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única, até agora na face da Terra. É curioso, né, que mesmo, principalmente hoje, nós sempre queremos alguma coisa inédita, né? É da próprio desenvolvimento da razão humana, né? Se fez alguma coisa, e o seguinte, ele tem que dar um passo a mais, né? E aí o outro tem que dar um passo a mais, e assim sucessivamente, para que haja a ampliação do conhecimento, né? Então, se muitas vezes as pessoas comentam que Jesus não trouxe nada de novo, Emmanuel concorda, né? Que ele não trouxe nada de novo em relação ao que tinha nas Escrituras. Porém, foi o único a exemplificar tudo aquilo que estava falando, né? Ele foi o único a demonstrar que é possível ser perfeito mesmo ocupando um corpo humano, né? Para que a gente não tenha a desculpa, eu sou humano, eu erro porque eu sou humano. Não, você erra porque é um espírito imperfeito, não é porque é humano, né? Jesus demonstrou que um ser humano pode ser perfeito, porque a perfeição não está no corpo, está no espírito, né? Isso de nós falarmos que erramos porque afinal de contas somos homens ou mulheres, isso são desculpas, né, para que a gente não se aprimore. E finalmente, a maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno, como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. A aristocracia tem um prefixo aris, que quer dizer o melhor, né? Então, ser aristocrata significa pertencer ao grupo dos melhores. E todas as palavras, todos os nomes que começavam com aris, era isso que queria destacar. Aristóteles, Ariosto e assim por diante, né? E ele demonstra aqui que a aristocracia, que via de regra é conseguida por família, pelo passado, né? Na verdade, nada vale, porque o que conta é o trabalho do indivíduo,
né? É o seu labor, é o que ele faz com as próprias mãos em benefício de si e da coletividade, né? É o esforço. Jesus consagrou o trabalho que naquela época era, entre aspas, mal visto, porque os aristocratas não trabalhavam. Quem trabalhavam eram os escravos, né? Porque o aristocrata, ele pensa, ele precisa pensar porque ele é um privilegiado, então ele, de alguma forma, ele não pode se ocupar com qualquer coisa, ele tem que praticar o ócio. Ócio aqui não é ficar parado, ócio é dedicar o tempo para a reflexão do próprio pensamento, né? Quem não tem essa capacidade de praticar o ócio, então eles não servem para ócio, não ócio, vão fazer negócio. Então, negócio é justamente algo de quem não é privilegiado. Jesus fez o inverso. Não tem nada disso. Primeiro, nós somos todos irmãos. A natureza não separou ninguém por esse tipo de coisa. Aliás, ao contrário, todos nós somos irmãos e todos filhos do mesmo Pai. Toda essa lição, né, há mais de 2000 anos, ainda nos é novidade, se não na letra, na prática, né? Então, que nos esforcemos para cumprir o nosso papel e ajudarmos na solução e deixarmos de ser problemas, né, para o desenvolvimento do próprio planeta. Até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, todos estejam com saúde e que todos os seus familiares também estejam com saúde e que a vida em família esteja em plena harmonia. Nós vamos iniciar os trabalhos como nós sempre fazemos em todas as nossas palestras, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos retomar o objeto de estudo que nós iniciamos na palestra anterior, né? Nós estávamos tratando dos meios de conservação, né? Então, da lei de conservação, meios de conservação. Esse é um item que está no Livro dos Espíritos, na parte terceira, a parte das leis morais, no capítulo 5, este é o item número 4. A gente já leu na palestra anterior as questões 704, 705, 706, e a gente leu a questão, mas não leu a resposta na 707, e fizemos alguns comentários a respeito, né? A questão aqui é tratar do processo, vamos dizer assim, de providência de Deus, né, através da natureza, do solo, das fontes de riqueza, da iluminação do sol, de toda essa questão que nos envolve, provendo para nós tudo aquilo que é útil e necessário, né? E
do desequilíbrio ou do equilíbrio provocado pelo homem ou buscado pelo homem através do uso consciente e inteligente e da aplicação das leis morais, das leis de caridade e de amor ao próximo, quando elas são aplicadas, ou dos desequilíbrios provocados pelo homem por conta do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade e que acabam por criar tantas dores e tantas dificuldades em nosso mundo, né? Então a gente vai continuar a partir da questão 707, né, falando e tratando a respeito dessa questão. Kardec diz o seguinte na pergunta 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando estão cercados da abundância. A que se deve atribuir isso? Então a gente já na outra palestra a gente tratou um pouco a esse respeito, né? A gente até comentou sobre a cidade de São Paulo, que está cercada aí de diversas possibilidades em abundância, mas que ao mesmo tempo está cercada de tantas necessidades individuais, né? E aí Kardec recebe a seguinte resposta dos espíritos com relação a essa pergunta. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e acharei. Essas palavras, desculpa. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que se deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo, não com indolência no sentido de não fazer nada, indolência no sentido de falta de vontade, né? Então, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência divina para experimentar no homem a constância, a paciência e a firmeza. Então, nesse primeiro trecho da resposta já fica bem claro, né, que a providência divina, ela não espera de nós a inércia, ela não espera de nós o não vou fazer nada que tudo vai me cair do céu, né? A providência divina espera que a gente, utilizando a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas habilidades e os nossos conhecimentos, que a gente busque nas possibilidades da Terra as soluções para os problemas que a gente tem. Não importa que problema que é. Se é um problema de moradia, então eu não tenho teto. Se é um problema de frio, eu não tenho blusa. Se é um problema de fome, eu não tenho o que comer. Não importa, né? Aos homens, aqueles que são mais fortes, mais capazes, devem suprir os que são mais fracos e mais dependentes, mas de uma forma geral, todos os homens, mesmo os fortes e os fracos, mesmo os inteligentes e os dependentes, todos eles precisam impor vontade, precisam impor o desejo, o ardor de encontrar a solução e precisam colocar os meios de que eles têm disponível, né, aquilo que eles têm disponível e o melhor que eles podem fazer naquele momento para obter essas respostas, né, e não simplesmente ficar parado, sentado, esperando as coisas caírem do céu, né. Continuando a resposta, ele diz o seguinte no segundo parágrafo. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também é certo que multiplica as fontes de trabalho e os meios de se viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela, a sociedade, houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu
e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. O que ele está querendo dizer? Basicamente assim, você não consegue usar 2 blusas, ou 3, ou 4, ou 5. Então, você ter algumas blusas, algumas calças, algumas camisas a mais é natural, é necessário. Há um rodízio entre as peças que você precisa fazer. Existem momentos em que você precisa estar numa vestimenta mais formal e existem momentos em que você precisa estar numa vestimenta mais casual ou até esportiva. Nenhum problema com relação a isso. Onde é que está o problema? O problema é quando você tem 500 ternos, né? Para que você quer 500 ternos? Para que você quer 200 sapatos? Para que você quer 32 casas, 43 carros? Né? São esses exageros, é esse tipo de exagero que não faz sentido. Né? Não faz sentido você transformar aquilo que é supérfluo numa necessidade. Tu já tem carro, tu já tem helicóptero, tu precisa ter 30 helicópteros, precisa ter 8 aviões, não dá para ter um só, né? Então é esse tipo de dificuldade que eu estou exagerando aqui bastante para que a gente entenda, mas que a gente faz o tempo todo. Então, por exemplo, basta você ter aí alguma dificuldade que a gente prefere ter 500 latas de óleo na nossa casa, que aí é melhor não faltar óleo para cozinhar na nossa casa, mas se faltar na casa do outro não tem problema. Né? É esse tipo de egoísmo, de individualismo, essa dificuldade que a gente tem em entender o que significado de compartilhar é que dificulta a nossa vida e que transforma a nossa organização social no caos que ela está. Ela não parte da pedra, do minério, da árvore ou do animal. Ela parte do comportamento humano, do comportamento de quem tem a inteligência e a razão para não se comportar assim. Mas é assim que a gente se comporta. Então, quando a sociedade, o que é a sociedade? A sociedade é o conjunto dos indivíduos. Então, quando a sociedade tiver concluída a sua obra, quando nós, agindo uns contra os outros, uns a favor dos outros, quando a gente colocar freio a todas as nossas paixões, colocar freio a todas essas necessidades supérfluas que a gente fica criando e desenvolvendo, quando a gente parar de transformar a nossa vida numa busca incessante em ser melhor do que o outro, mas simplesmente viver daquilo que nos é útil e necessário, sem buscar o supérfluo, essa sociedade então estará harmonizada e não haverá tantas discrepâncias nem tantas diferenças sociais que geram o descontentamento, geram a cobiça, geram o egoísmo e acabam por provocar os desequilíbrios sociais que a gente vive, né? Então é esse que é o ponto que Kardec, que o Espírito está colocando para Kardec nesse segundo parágrafo. Ainda na questão 707, foi por isso que eu deixei para tratar do assunto numa outra palestra, né? Ele ainda diz o seguinte num terceiro parágrafo. Seria preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, quanto a isso, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, mesmo com o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar com os anos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiarem. Por toda a parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não! Certamente, mas o que já se fez
deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir. Se o homem se mostrar bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então, essa situação que a gente vive hoje, ela é determinante, vai ser assim para sempre, a gente não vai gerar nenhum progresso nesse sentido? Claro que não. As ciências e os conhecimentos humanos, a capacidade humana de aumentar a produção mesmo com o aumento da população, a nossa capacidade de solucionar os problemas de fornecimento, seja de energia, de água potável, a nossa inteligência sendo aplicada na recuperação da natureza destruída por nós mesmos, tudo isso é o alento de esperança num futuro que nós mesmos vamos construir. Ninguém vai vir aqui reconstruir os danos que a gente causou no planeta ou que a gente causou na natureza. Somos nós mesmos que, através de encarnações sucessivas, vamos retornar mais conscientes e vamos fazer mais certo do que fizemos no passado. Então ele cita aqui o exemplo da higiene, né, e do saneamento básico, que é como a gente conhece hoje, mas não se tem mais esgotos a céu aberto em todos os lugares como era no passado, nem as dificuldades de tratamento de doenças como a gente tinha, né? Então a nossa ciência tem evoluído, tem produzido resultados no combate a diversas doenças e a gente tem conseguido progredir no sentido de melhorar as nossas condições de vida, o nosso saneamento, a nossa forma de viver e de produzir riqueza e de usar os recursos da natureza. Então fala-se muito hoje de energia limpa, né? De energia não poluente, de respeito à natureza, e tudo isso tende a crescer como consciência social, a progredir como conhecimento da humanidade, a ser transferido isso de uma geração para outra e ser continuamente progredindo nesse sentido. Então é com muita esperança que a gente deve olhar para o futuro. Nós vamos corrigir com certeza todos os nossos erros. O grande macete é que não é no estalar de dedos, né? A gente não vai transformar a sociedade simplesmente porque o sol se pôs numa tarde e no outro dia ele aparece e aí está tudo transformado. Isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar aprendizado, isso vai gerar dor, mas também vai gerar progresso, né? E é esse que é o ponto que a gente deve não perder a esperança e continuar trabalhando, cumprindo o nosso dever. Esse é o ponto-chave aqui da discussão. Quanto mais cada um cumprir o próprio dever, melhor será a sociedade como um todo, né? Na pergunta 708, ele pergunta o seguinte: não há situações em que os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas, né? Então, quando tudo parece corroborar para que haja uma falta de tudo, o que isso significa? A resposta do Espírito: é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão, ou seja, antes de encarnar, que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, se a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la quem? A morte, sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, o que a gente deve entender?
que é óbvio, existem momentos, existem situações em que toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade é impotente diante daquilo que está nos colocado como desafio, né? Então, por mais que eu tenha vontade, eu não consigo com uma frigideira e a força da minha mão parar um tsunami ou conter a lava de um vulcão que vem na minha direção e da qual eu não consigo escapar ou fugir. Essas ondas de destruição ou de dificuldade, se elas me causam a morte, eu devo buscar aceitar essa situação como uma libertação e não como uma punição. Na outra ponta, né, enquanto houver vida, há esperança. Então eu devo sempre lutar pela vida, eu devo sempre buscar corrigir, consertar, lutar para resolver os problemas, né? Conseguir resolver os problemas vai demandar esforço, não é uma coisa que vai acontecer num estalar de dedos. Mas esse esforço é que gera o progresso que eu preciso, é que gera a evolução da qual eu estou buscando. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Não pode ser considerada uma perda se eu aproveitei até o último instante, porque a gente vai morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? E a morte precisa de uma causa, ainda que essa causa seja uma causa natural, a morte precisa de uma causa, né? E então aqui a gente se resigne se a morte chegar, mas antes da morte chegar, antes que isso aconteça, todos os problemas que chegarem à nossa frente, todas as dificuldades que chegarem à nossa frente, é nosso dever buscar resolvê-la, né? Então, como diz o Evangelho, se tem um espinho no dedo, tira o espinho, para de reclamar, para de ficar chiando, tira o espinho, cura o dedo e segue adiante. Se você está doente, procura um médico, resolve e segue adiante. Não é para desistir. Se você está respirando, se você abrir os olhos, se você ainda pulsa a vida no seu corpo, lute e continue lutando. Eu me despeço de vocês, desejando que todos vocês tenham muita coragem para vencer a si mesmo, coragem para enfrentar as dificuldades da vida e coragem para resolver todos os problemas, morais principalmente, e materiais que se depararem à sua frente. Pode ter certeza que Deus não coloca sobre os seus ombros uma cruz maior do que você consegue carregar. O problema que está nas suas mãos é um problema que você consegue resolver. Então, sigamos em frente resolvendo os nossos problemas. Façamos a prece, pedindo a Jesus e aos espíritos superiores que nos fortaleçam nas nossas lutas do dia a dia e que a gente tenha resignação para aprender com essas lutas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos.